Direito e Literatura está de volta, os limites da interpretação. Este é o tema do programa de hoje, aqui no estúdio. Os nossos convidados ajudam a entender mais sobre esse assunto tão importante da ligação entre direito e literatura. O grande problema também das leituras que se faz da literatura para o direito é, às vezes, a instrumentalização. Não é? Catherine, você queria falar sobre a ligação com o André. Entre esse herói que o André trouxe, né, o Shylock, que foi um herói farsesco. Né? Então, provavelmente na época do Shakespeare, ele era o objeto de um escárnio. E não tinha vilão, né, no início. Um vilão que vai se transformando em herói. Mas o que me interessa é que o apelo que esse vilão tinha junto ao público, ou seja, o prazer de uma violência sádica, né, de viver abertamente aquelas fantasias sádicas, de vê-lo humilhado, castigado, despossuído, etc. Né? Então, é muito interessante como a nossa sensibilidade jurídica e legal se modificou, e tu já falaste que ao longo dos séculos esse herói muda. O Yering é seduzido pelo Shylock. É possível dizer. Que ele é objeto, hoje, né, ele é objeto de como pandectista, misericórdia. Sim, né? Então, agora, o interessante é que o Guimarães Rosa faz uma espécie de telescopagem desse problema no seu Grande Sertão Veredas. Tem uma cena na qual os bandos, né, com os quais ele luta, né, prendem o Zé Bebelo, né, que é o inimigo deles. E no último momento, é claro, ali é a representação de uma guerra primária, né, guerra de extermínio. Todos contra então, todos. Então, o prazer de sangrar, de trucidar, de exterminar. E o Reobaldo, de repente, é tomado, né, pela sua cultura bem diferente, né, dos jagunços, e diz: Joca Ramiro quer esse homem vivo. E aí todo mundo obedece, né, traz esse homem e... Isso pela admiração que ele nutria pelo Zé Bebelo. Exatamente, porque era o seu mestre de escola, né, que aprendeu as letras para ele, fez crescer. E aí o Reobaldo é obrigado de inventar agora mais uma coisa. Ele inventa: nós vamos fazer um julgamento. Né? Então, é a primeira vez que esse mundo bronco assiste a um julgamento, né, que é uma espécie de introdução de um mundo inteiramente novo, né? E aí, muito interessante no final, né, Diadorim, o seu grande amigo, comenta no final que a vontade de Deus, né, a vontade de Joca Ramiro, é um pouco aquele imaginário medieval, foi cumprido, né? Mas os olhares do Reobaldo veem em toda parte aquele ódio primário que crassa e que imediatamente vai fazer com que a guerra retoma. O Drayton, o teu texto, esse do Machado, ele é um texto hermenêutico, enfim. Ele é um texto profundamente hermenêutico, apesar de nós não necessariamente o lermos assim numa leitura mais apressada. Eu lembrei de uma frase do Max Scheler, naquele livro A Posição do Ser Humano no Cosmos ou no Mundo. Ele afirma que há 3 grandes influências sobre o Ocidente: a metafísica grega, a tradição judaico-cristã e a concepção moderna de ciência. Então, nós, querendo ou não querendo, nolens volens, somos gregos, somos judeus, somos homens da ciência e somos metafísicos. E é isso que me chamou a atenção na leitura desse texto, esse quadro a partir do qual nós lemos alguma coisa. E já que vocês escolheram como título do programa Limites, essa palavra é uma palavra muito rica na tradição filosófica mais recente, mas não só mais recente. Já na Grécia aparece a palavra limite para designar conceito, definir, restringir, horos, daí vem horizonte. Então, nós sempre nos movimentamos dentro da finitude, dentro do horizonte. Nós não temos um ponto absoluto para interpretar um texto. Não há um grau zero. Não há um grau zero. E no que diz respeito ao Ocidente, a marca religiosa, evidentemente aqui que não é uma defesa da religiosidade, não se trata disso, mas mostrar que muitos temas da tradição judaico-cristã, isso aparece no texto, aparecem modernamente numa versão secularizada. E só para acreditar, né, na tua história, o Satanás está ali para romper e burlar aqueles limites da interpretação, para colocar um pouco de pimenta na história. Ele traz desordem. É interessante que
tudo isso que nós estamos discutindo e isso parece fortemente no texto do Guimarães, né? Dá a impressão que, lendo Guimarães, ouvindo vocês falar, eu estou sempre com o primeiro grande livro de filosofia da linguagem na minha frente, né? Que é o Crátilo. Aquele capítulo que diz assim, da justeza dos nomes, o Crátilo. Eu sempre estou com essa coisa na cabeça, né? Eu fico imaginando essa partícula né? Como que uma coisa é e como todo tempo o personagem, né, do Guimarães fica falando. Ele introduz, inclusive, o Crátilo, né? Hermógenes, e um nome tirado do Crátilo. Que é genial isso, né? Absolutamente genial. Dialoga. Fora todas as palavras que ele cria no texto. Claro. Né? Os neologismos e a linguagem que é muito particular. Ele dá nome às coisas. O tempo todo. E ele dissolve os nomes, né? Porque o Satanás, o S, o sertão, né? Então ele fica transformando uma palavra na outra, exatamente como tu falaste aqui na Alice. E também a própria língua, então, a língua ou a linguagem como esse elemento condicionador de compreensão. Eu sempre compreendo na língua, por meio da língua, a partir de uma linguagem. Wilhelm von Humboldt, o famoso linguista, o pensador do século XIX, chamou atenção para a insociabilidade entre língua e cultura. Não há como interpretar algo a não ser na linguagem. Tem a própria questão do Hermes, se for pegar a origem, né, na mitologia, com o papel que cumpre. Enfim. Que está no Grande Sertão Veredas na forma de azougue maligno. O sertão é o mundo, né? Tudo que a gente sertão o Humboldt, o Herder e Hamann são os três que fazem uma transição do século XIX para o XX com a questão da linguagem, né? A linguagem como centro, né? Como condição de possibilidade, antes mesmo do Gadamer, né? Claro. Então, uma espécie de os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, já aparecem nesses autores. Já aparece nisso, né? E que daí, se quiser sair da filosofia e trazer para o direito, é a Ideias do Canário, o conto do Machado de Assis. Né? Que Machado, sem ter lido, porque absolutamente não tinha nada nascido, sobre isso, né? Porque Machado não conhecia o conceito de ideologia, não, porque ele não tinha lido De Estude Trace, nem sei se já era contemporâneo. E Wittgenstein, Gadamer, ninguém. E aí escreve as ideias do Canário. Um conto bem curtinho, em que a gente vale a pena o telespectador e o ouvinte darem uma olhada, darem uma lida. Muito rápido, a gente brinca, são 3 canários. Né? Na verdade, é um mesmo canário. Começa a história, um sujeito vai a uma loja de quinquilharias e vê uma gaiola com canário. Conversa com o canário diz o que é o mundo. É a leitura que ele tem de dentro da loja. Ele fica fascinado com o canário, leva o canário para casa. Dentro de casa, ele pergunta, canário, o que é o mundo? E aí vem uma segunda concepção de mundo. O mundo já é agora outro, né? Agora já é outro, muito maior. Ele diz, inclusive, que o sujeito que comprou é o seu servo. Ele alimenta todos os dias. Num terceiro momento, o canário foge. E aí vai conhecer o mundo. E aí o personagem reencontra o canário e diz, canário, e agora? O que é o mundo? Então aí tem uma terceira visão de mundo. O mesmo canário, no fundo, são 3 canários diferentes, dependendo do seu horizonte. O canário fica arrogante. Ser e tempo, né? Ser e tempo. Canário lá no Machado. Claro, é o canário que escreve antes do Heidegger, isso, né? O Machado de Assis. Aí o canário fica arrogante. Porque isso despreza assim, todos os benesses que ele recebeu. O seu mundo não era uma gaiolinha e tal coisa. E o brechó, e o canário diz... Que brechó, que gaiolinha, sai pra lá, meu. O canário fica com a unha enorme, né? Quer dizer, conhece outro mundo. Que coisa maravilhosa. Por isso, limites da interpretação, limites do meu mundo, invocava Wittgenstein. Limites sociais. Limites sociais, tudo isso presente. E os limites da lei. E os limites da lei, André. No Mercador de Veneza. E literatura. 200 anos antes, o Shakespeare discute, antes do século XIX, todas essas questões. Todas essas questões. E aí aqui a gente poderia aproveitar ainda essa deixa do Drayton para dizer que o direito tem o péssimo hábito de querer fazer monopólio das coisas. Né? Então, se a gente pega hoje os estudantes na sala de aula, os próprios livros e manuais que a gente usa nos primeiros semestres, se criou uma cultura de que a hermenêutica, por exemplo, ou a interpretação é um problema do direito, no sentido de que pertence ao direito, é só o direito que trabalha com isso. Isso. Né? Então, por exemplo, as questões assim, mais elementares, a hermenêutica bíblica, ou a questão da filologia, ou das artes, isso não tem nenhuma relevância. Quem inventou essas questões e quem opera com essas questões, quase que exclusivamente, é como se fossem os juristas. Imagina o problema e o déficit teórico que isso termina, os efeitos que isso termina produzindo. E não há, aí nada segura o intérprete.
Porque como o intérprete, no fundo, está desalienado da filosofia, ele é o intérprete dono do mundo. E se sente o centro, né, dessa centro, discussão, que manipula todos os fios da discussão. Então, reina soberano. Claro, né? o Selbstsichtiger, assim, né, o que se basta, né, o sujeito solipsista mesmo. O direito está eivado disso. Idiosincrático. Para o nosso telespectador que quiser ler mais sobre isso, o Bertolt Brecht, né, sobre o Círculo de Giz Caucasiano, tem o juiz Asdak, que decide como quer, enfim, que é esse sujeito solipsista, esse sujeito que dá nome às coisas, como o Amkidamk que eu abri o programa. Nós já falamos até sobre esses atributos divinos, né, que o juiz assume, então, né, como sendo aquele que está livre de todo e qualquer limite, vamos dizer assim, né? Claro. Nada amarra ele. E aqui no nosso país, onde tem essas aplicações do direito alternativo, né, que o juiz se faz idiosincraticamente o dono da verdade. Claro, mas assim, em termos de democracia fica complicado. Mas agora, o antídoto para isso, no qual se acreditou durante muito tempo, também é um problema. Se você for resgatar, Drayton, o século XIX no direito, com todo o formalismo, é a ideia dos métodos e dos cânones interpretativos na concepção mais tradicional de todas, em que as escolas positivistas, cada uma vai ter, né, sua própria maneira de interpretar. E aquilo dos idos lá do início do 1800, do século XIX até a Segunda Guerra, produzem também um efeito bárbaro. Essa né? é uma espécie de ingenuidade da objetividade. Total. Né? Então, assim, num momento histórico, a gente acredita na vontade da lei. O Lênio brinca sempre com isso, né? De procurar a objetividade da lei, como se isso fosse uma questão de simplesmente extrair da lei. Num segundo momento, a gente vai para a vontade do legislador, né? Tentar compreender o que a intenção do legislador seria uma coisa... Lá nas letras seria banal isso, né? Fazer uma leitura do Guimarães pensando o que o Guimarães quis escrever com esse texto. Sei que também já foi assim. Mas no direito a gente insiste nisso, né? Seria como ler a Constituição hoje à luz do o falecido Ulisses Guimarães. O que ele queria dizer, estou encerrando esse bloco, mas o Drayton tem uma frase aí, disse agora um objetivismo ingênuo, né? Paradoxalmente, em plena modernidade, o direito foi buscar algo anterior à modernidade, que é o objetivismo para sustentar a lei. Essa é uma questão importante que os juristas não se dão muita conta disso, né? A gente pode discutir isso na volta. Direito e Literatura faz um novo intervalo, na volta a discussão prossegue. Próximo bloco, debate sobre limites da interpretação, tema do programa de hoje. Já voltamos, não saia daí.